Olá a todos! Vamos hoje darmos uma continuação ao assunto que a gente começou na aula passada, onde nós estaremos vendo a parte de diagrama de classes. Então, recapitulando o que nós vimos na aula passada, né? Começamos a ver a parte de modelagem de análise, onde a gente descreve uma série de atividades que vão poder documentar essa fase, né? E toda essa documentação são a partir de 3 visões que a gente tem identificadas dentro desta fase, que seria uma visão do modelo estrutural, do modelo do usuário e do comportamento que o sistema vai ter. Então, como nós começamos a semana passada a falar da visão do modelo estrutural, é a partir dela que a gente vai estar continuando. As outras visões a gente verá em outras oportunidades. Então, essa do modelo estrutural, ela representa como estará internamente a estrutura do nosso sistema. Ela é chamada estrutural, então, porque ela representa quais são as classes, né? Quais são os objetos, né? E os seus relacionamentos. E ela é considerada um modelo estrutural estático por não apresentar informações sobre como os objetos interagem no decorrer do tempo no sistema. Isso é feito numa outra visão. Então, aqui é uma visão estática. Como estão os objetos, quais são os objetos que foram identificados, né? Então, esses objetos que a gente vai identificar, a gente vai criar a classe deles, né? Nessas classes descrevendo os atributos, as suas operações e assim por diante, né? E mostrar como eles vão estar relacionados. E para trabalhar esse modelo, a gente trabalha um modelo chamado modelo de classes, que ele é composto pelo diagrama de classes e por uma descrição textual associada. Ou seja, nesse modelo de classes, a gente vai estar fazendo os desenhos, né, dos diagramas, onde a gente vai poder ver, né, tudo que foi identificado em termos de objetos, e a gente pode também estar descrevendo, né, textualmente, de uma maneira melhor, o que está acontecendo naquele diagrama. Então, nesse modelo aqui, né, de classes, ele evolui durante as iterações que vai ter no desenvolvimento do sistema. Quer dizer, ao longo do sistema, né, que ele vai ser desenvolvido, este modelo de classes, né, que esse diagrama que a gente vai estar trabalhando, ele pode ter diferentes objetivos dentro do sistema. Então, a gente tem ele visto como um modelo de classes de domínio, que então é na fase da análise, essa fase que a gente está vendo agora. Então, nessa fase aqui, a gente vai estar descrevendo, né, naquele diagrama, quais são as classes de objetos que a gente vai trabalhar de acordo com o negócio que a gente está analisando. Bem, então aqui a gente está verificando qual é o negócio do sistema, e em cima desse negócio é que a gente vai colocar as classes que vão fazer parte. Então a gente chama isso aqui de classes do domínio, são as que a gente vai trabalhar agora. Eu poderia estar fazendo também um modelo de classes, né, na fase do projeto, que seria uma fase posterior, onde eu pegaria este modelo que eu já trabalhei, né, que é o das classes de domínio, e eu poderia estar colocando mais detalhes. Aí eu poderia realmente estar colocando quais são os atributos, quais são as operações, inserindo novas classes naquele diagrama, classes para controlar, para trabalhar na parte do software, porque aí eu já tenho a parte software que eu vou estar projetando. Então, posso estar colocando classes de controle, classes de interface e outras mais, né? Que essas classes não são importantes na fase da análise. Na fase da análise é apenas o negócio que a gente está estudando. E eu posso também ter esse modelo de classes, né, na fase da implementação, quer dizer, depois que eu já analisei, que eu projetei tudo que vai ter, eu já estou vendo que tipo de linguagem de programação que eu vou trabalhar, né, uma linguagem orientada a objetos, e eu posso estar estendendo, então, este modelo de classes de especificação com a visão já dessa linguagem de programação, porque aí eu já vou ter especificado direitinho como eu vou trabalhar dentro dessa linguagem, tá? Então, são 3 modelos que a gente trabalharia diferente, mas nós vamos ficar, como nós estamos trabalhando na fase de análise, no modelo de classes do domínio. Então, nesse diagrama de classes, né, ele é um diagrama onde eu posso representar toda a estrutura do sistema, né, ele é um diagrama muito rico em notações, onde eu vou poder colocar quais são as classes, né, que eu vou estar
colocando, né, que eu identifiquei, e essas classes a gente desenha através de um retângulo cortado desse jeito aqui. Então, esse aqui é uma representação normal de uma classe, né? Na primeira parte a gente colocaria o nome dela, numa parte do meio todos os atributos que ela teria, e na parte de baixo as operações que ela vai ter. Então, no exemplinho aqui eu poderia ter uma classe, né? Porque o sistema que eu estou trabalhando, que eu vou desenvolver, eu identifiquei que eu vou precisar guardar dados sobre contas correntes. Então, eu vou criar uma classe, conta corrente, onde posteriormente eu vou criar objetos do tipo conta corrente, e aqui eu estaria descrevendo quais são os atributos e quais são as operações que vão ser trabalhadas lá dentro. Então, olha, vejam que a gente não precisa se preocupar ainda saber quem vai ser atributo-chave, nem colocar gets e sets, que isso aí é alguma coisa para ser implementado posteriormente na linguagem que a gente for trabalhar. Aqui é o que eu estou verificando no meu negócio. Então, para minha conta corrente, eu preciso saber o número de conta, a data que ela foi aberta, um saldo. Eu preciso que essa classe me permita fazer operações de crédito, né? Acreditar alguma coisa nessa conta corrente, me permita debitar, me permita bloquear e assim por diante. Então, eu especifico aqui quais são essas operações. No diagrama de classes do domínio, muitas vezes a gente ainda não precisa colocar essa parte, a gente pode deixar isso aqui com uma parte textual. A gente pode, muitas vezes, só colocar o retângulo com o nome da classe, para identificar que ali tem alguma coisa acontecendo e a gente dizendo quais são os relacionamentos entre essas classes. Bom, os atributos, então, para especificar, né, como está lá atrás, seriam a representação das características que essa classe deve armazenar, né? Cada atributo deve estar associado a um conjunto de valores que esse atributo pode assumir. Ou seja, quais são os atributos que eu identificar, que possíveis valores ele vai poder conter, né? Posteriormente, eu posso estar imaginando isso daí. Como operação, então, eu posso dizer que as minhas operações são os serviços, ou seja, são as responsabilidades que o sistema vai ter que ter para realizar sobre esses objetos que vão ser instanciados, ou seja, à medida que eu precisar começar a guardar informações sobre alguma coisa, no caso da conta corrente, eu estaria instanciando um objeto tipo conta corrente, colocando os dados nos seus atributos e podendo fazer uso das operações para trabalhar em cima desses atributos. Então, as operações elas são implementadas, né, por um ou mais métodos, o qual pode ser descrito por qualquer técnica no momento, né? Eu posso usar um fluxograma, um diagrama de atividades, um português estruturado, antes mesmo de pensar numa linguagem de programação. Eu quero apenas descrever o que vai ser realizado lá dentro. É iniciada por uma mensagem que é enviada para o objeto, ou por outro objeto, ou até por um evento que aconteça no sistema. Bom, então, aqui é mais para descrever que são atributos, operações, a gente já até fez uma revisão lá para trás sobre isso, né? Mas é mais para a gente descrever o que está lá dentro. Então, vamos ver agora uns conceitos dentro da ideia de diagrama de classes. Então, as classes que a gente vai descrever nesse diagrama, elas são representadas por associações. Essas associações, elas definem, então, quais os relacionamentos que podem ocorrer entre os objetos daquelas classes que eu estou colocando no diagrama. Então, eu posso utilizar multiplicidades, né, para representar essa ideia. Então, essas multiplicidades, elas me dizem quais são os limites, né, como cada objeto de uma classe vai se relacionar com o objeto da outra classe, né, que eu estiver trabalhando. Isso é em cima do que eu estiver analisando no meu domínio. Então, nós podemos usar valores, né? Assim, quando eu quiser dizer que um objeto tem apenas um objeto que se relaciona com um ou outro objeto, eu colocaria o número 1 para dizer que é apenas um, colocaria 0, 2 pontos asterisco, quando eu quiser dizer zero ou muitos, ou então só usar o próprio asterisco, né? Com a ideia de muitos, eu tenho vários valores, vários objetos que se relacionam. Quando eu colocar 1, 2 pontos asterisco, é quando eu quero dizer que eu posso ter um ou
vários, né? Posso colocar 0,2.1 quando eu quiser especificar que é ou eu não tenho nada, ou no máximo um elemento, né? Então, é diferente desse primeiro aqui, que sempre tem que ter um. E eu posso também ter intervalos específicos, dizer qual é o menor valor e até qual o maior valor. Então, por exemplo, algo de objetos, eu só posso ter no mínimo 5 objetos se relacionando com a outra classe, ou até 20. Então, eu poderia colocar 5, 2.20, para dizer um limite inferior até um limite superior. Então, a gente vê que esses dados que estão aqui, né, essas multiplicidades, a gente já viu isso em banco de dados, quando a gente fazia o modelo de entidade e relacionamento. Nós fazíamos aquelas entidades, descrevíamos elas e dizíamos como eram os relacionamentos entre elas. Né? Então, aqui a gente está fazendo isso também trabalhando no diagrama de classes, mas utilizando essa nomenclatura. Mas é a mesma ideia. Porque essas classes, né, futuramente lá na fase do projeto, vão virar tabelas, né, para nosso banco de dados. Como é que seria, então, a conectividade entre as classes? Então, baseado naquilo que a gente viu lá atrás, né, dos tipos de associação, dadas duas classes, a gente pode estar colocando aquelas multiplicidades e dizer como é que são as associações. Então, a gente viu isso aqui também em banco de dados, né, quando nós trabalhamos os modelos, né, na modelagem de banco de dados, nós vimos que a gente podia ter 3 tipos de relacionamentos. Um para muitos e muito para muitos. Então, no nosso exemplinho aqui nesse diagrama de classes, eu poderia ter uma classe pessoa, deste lado uma classe currículo, né? E eu estou dizendo que um objeto pessoa aqui pode possuir um ou nenhum currículo. Então, foi colocado aqui a multiplicidade, ao 0, 2.1. Ou seja, em determinado momento, né, eu posso estar com nenhum currículo para essa pessoa, ou no máximo um currículo. E esse um currículo que tiver do lado de cá, né, ele é de apenas uma única pessoa. Então, eu digo que essa conectividade é de um para um, que é sempre um objeto daqui relacionado sempre com um objeto do lado de lá. Quando a gente tem um para muitos, significa que de um lado ocorre um objeto, podendo se relacionar com vários do outro lado. Então, neste exemplo aqui, eu tenho uma classe chamada cliente, uma classe chamada pedido, e pela multiplicidade que eu coloquei aqui, né, eu estou dizendo que um cliente, né, um objeto cliente que eu tiver aqui, ele pode fazer, né, daqui o que a gente está colocando no diagrama, ele faz um ou vários pedidos. Aqui no caso não pode nem ser o 0. Por que não o 0? Porque uma vez que ele passou a ser cliente é porque pelo menos foi quando ele fez o primeiro pedido dele. Então, ele fez o primeiro pedido, ele passou a ser um cliente. Então, no mínimo, ele tem um pedido feito. E pode ter vários também. Então, é um para muitos. Bom? E aqui, um pedido do lado de cá, ou seja, um objeto específico pedido, ele é de apenas um único cliente, tá? Então, só um cliente que é responsável por aquele pedido que foi feito. E nós temos, então, a conectividade muitos para muitos, onde um objeto de um lado pode se relacionar com vários do outro, e um desse outro lado pode também se relacionar com vários deste outro. Então, é muitos para muitos. Então, aqui foi colocado um exemplinho onde eu tenho um projetista e tenho um projeto, né? Então, a nossa classe projetista aqui e a nossa classe projeto. Então, eu posso dizer que um objeto projetista aqui, quer dizer, uma pessoa projetista aqui, ela pode participar de nenhum ou vários projetos. Então, ele é um projetista, mas até o momento ainda não teve com nenhum projeto. Então, é possível, pela análise que a gente fez do nosso negócio, que seja 0, ou até com vários. Então, um para muitos. E um projeto daqui, eu posso dizer que participou dele um ou vários projetistas. Então, aqui no caso, não poderia ser 0, porque para ele ser um projeto, alguém tem que trabalhar com ele. Então, pelo menos uma pessoa teria que ter, né? Um ou vários projetistas. Então, a gente pode, num diagrama de classe, colocar o desenho das classes, mostrar o relacionamento e, através dessas multiplicidades, já dizer muita coisa que foi identificada naquele domínio.
Bom, então é muito importante, por isso que a gente fala que é um diagrama muito rico em notações, porque ele nos traz muitas informações. Ele tem uma terminologia, né, que a gente trabalha nesse diagrama de classes, onde a gente coloca as classes, então que a gente viu, né, quando já falamos então das multiplicidades, e essas palavrinhas que a gente coloca aqui no meio nos traz outras informações. Então, por exemplo, essa palavra que a gente coloca aqui no meio é o nome da associação que a gente está dizendo que existe entre essa classe e outra. Então, nós temos a classe organização, temos a classe indivíduo, né? Eu estou dizendo aqui que ela é de muitos para muitos, tem asterisco dos dois lados. Ou seja, uma organização aqui, ela contrata, né, um ou vários indivíduos. E aqui também eu posso dizer que um indivíduo, né, ele é contratado por uma ou várias organizações. Ele pode estar trabalhando em mais de uma organização. Então, essa palavrinha contrata que a gente colocou aqui, é importante ela aparecer no diagrama, porque ela me diz qual é a associação que existe entre essas classes, tá? Tá me descrevendo alguma coisa. Isso aqui vai ser muito importante depois para outras atividades dentro da fase de análise. Essa setinha que a gente coloca aqui é uma direção da leitura, ou seja, essa palavra contrata é para dizer nesse sentido, daqui para lá, né? Daqui da esquerda para a direita. Ou seja, é a organização que contrata o indivíduo, não o indivíduo que contrata a organização. Então, a setinha é colocada para dizer isso daí. Ela é uma direção de leitura. E, além disso, a gente pode colocar no diagrama também os papéis. Papel seria o que essa classe representa, né? Qual é o papel dela nesta associação. Então, se eu criei uma associação de contrata, né, de contratar, eu posso dizer que a organização representa o papel de contratante, porque ela é que contrata, então ela é a contratante. E assim, então, o indivíduo seria o papel de contratado, tá bom? Então, uma organização contrata alguém. Então, esse indivíduo, ele é contratado pela organização. Então, também essas palavrinhas que a gente coloca, né, o nome da associação, os papéis que essa classe está representando naquele momento no diagrama, também nos diz muita informação sobre o que a gente analisou. Eu posso até, em duas classes, ter associações diferentes. Posso ter duas ou mais, né? A gente viu lá atrás uma associação só, mas eu posso ter duas ou mais acontecendo, né, entre essas classes. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe empregado, tenho uma classe departamento, né? E eu identifiquei na análise do meu negócio que um empregado, ele trabalha, né, ele está alocado num determinado departamento. Então, um empregado trabalha, né, setinha para cá, em um e apenas um departamento. E um departamento trabalha nele um ou vários empregados. Então, para ele existir, tem que ter gente lá dentro. Então, pelo menos um, né? Um ou vários empregados. Então, aqui eu criei a palavrinha trabalho como sendo uma associação que eu criei entre a classe empregado e a classe departamento. Mas na análise do meu negócio, foi verificado também que existe uma outra associação entre essas mesmas duas classes que me dá a ideia de gerenciar. Então, eu posso dizer também que um empregado que está aqui, né, ele pode gerenciar nenhum ou um departamento. Ou seja, nem todo empregado é gerente, mas ele é um empregado. Então, em um determinado momento, né, ele pode ser um empregado que gerencia um departamento ou então nenhum departamento. Então, o fato de eu colocar um aqui significa que neste negócio apenas um departamento ele pode gerenciar. Se na análise do meu negócio eu verificasse que ele poderia gerenciar mais de um, eu poderia ter colocado aqui até um asterisco, ele poderia não gerenciar nenhum ou até vários departamentos. Então, de novo, essa indicação já me diz muita coisa sobre o que eu fiz na minha análise. E aqui também, no caso, voltando para trás, né, eu posso dizer que o departamento é gerenciado apenas por um único empregado do lado de cá, tá bom? Então, eu fiz duas associações, né, e usando duas classes que eu já tinha. Então, eu tenho duas descrições acontecendo aqui. As classes associativas, então, né,
elas são utilizadas para se manter informações sobre uma determinada associação que eu criar. Então, lembrando que associação é aquele traço que eu faço, né, onde eu relaciono uma classe com outra. Então, eu poderia ter, por exemplo, neste desenho aqui, eu ter uma classe empresa, tem uma classe chamada pessoa, onde aqui no meio, né, eu teria uma associação emprega, onde eu poderia dizer que é uma empresa emprega pessoas, e pessoas são empregadas por empresa. Então, eu tenho até aqui uma multiplicidade que eu coloquei. Então, uma empresa emprega uma ou várias pessoas, e uma pessoa é empregada, né, por até várias empresas, pode trabalhar em várias empresas. Então, a palavra emprega seria a nossa associação, ela deveria estar descrita aqui no meinho com a setinha. E aí, essa palavrinha empregador e empregado são os meus papéis, né? A empresa tem o papel de empregador, a pessoa tem o papel de empregado. Mas quando essa associação que estaria escrita aqui no meio, que seria a palavrinha emprega, né, com a setinha para lá, eu quiser expressar que ela não é apenas uma associação, mas eu vou precisar guardar informações sobre essa associação, eu posso já no diagrama de classes colocar essa associação em forma de uma classe. Então, eu digo que ela é uma classe associativa, porque ela é uma classe que apareceu no momento que eu percebi que tinha uma associação entre empresa e pessoa. Então, em vez de eu deixar a palavrinha aqui emprega, né, com a setinha, eu fiz esses traços aqui, criei a classe. No caso, eu não posso colocar o nome emprega, né? Tem que ser, sempre as classes têm que ser substantivos. Então, coloquei o nome, a palavrinha emprego, né? E até disse aqui, coloquei até aqui no exemplo, que essa classe aqui, então, ela virou uma classe porque ela vai ter informações sobre esse emprego, né? Vão ser atributos que vão ser colocados para ela. Por exemplo, para a classe emprego, eu poderia ter a data da contratação, a função, o salário, ou seja, uma pessoa, ela está numa determinada empresa, já que ela pode estar em várias empresas, para uma determinada empresa, ela foi contratada numa data, trabalha fazendo certa funcionalidade lá e tem o seu salário. Essa mesma pessoa numa outra empresa foi contratada numa outra data, com uma outra função, com outro salário. Tudo bem? Essa empresa aqui contrata pessoas. Então, essa empresa, para cada pessoa que ela tem, está lá marcado quanto que a pessoa entrou, qual é a função dela e qual é o salário. Ou seja, esses dados não podem estar na empresa nem podem estar na pessoa, tá? Porque ela faz parte da associação disso aqui. Então, por isso precisa existir essa classe aqui no meio. A gente chama então de classe associativa. E a gente descreve assim com esse pontilhado. Tá? Então, isso aqui também é muito importante e é uma classe que aparece, né, quando você já identificou duas classes que você realmente verificou no negócio, elas existem, né? Mas no fato de você pensar na associação, aí você criou essa classe a mais, bem? Falando um pouquinho mais sobre diagrama de classes, a gente pode também, num diagrama de classes, colocar o conceito de agregação. O que é agregação? Agregação é uma relação que me diz todo ou parte, ou seja, eu tenho um objeto, né? Vou ter objetos partes presos a objetos todos, né? Vou ter uma classe toda, uma classe parte, que a gente queria dizer. Então, deixa eu mostrar aqui no desenho primeiro, para a gente ter uma ideia, eu coloco esse símbolo aqui desse losango aberto, né? Para dizer que, então, essa aqui é a minha classe, né? Todo, né? E aqui uma classe parte. Então, numa agregação, eu estou dizendo que isso está agregado àquilo. No caso aqui, o atleta é um membro da equipe, ou seja, eu posso ter objetos aqui, atletas que fazem parte de uma equipe, tá? Então, é o todo composto por determinadas partes. Aí eu digo, então, que isso aqui é uma agregação. Por que é uma agregação? No conceito da agregação, essas classes aqui têm essa seta aqui colocada, né, com esse losango, para dizer que eles estão, de certa maneira, um é parte do outro. Mas nada me impede que eu elimine, né, eu posso eliminar um objeto aqui
da parte todo, ou seja, eu posso eliminar uma determinada equipe e não implica que eu tenha que eliminar quais são os atletas dela. Ou seja, os atletas estão cadastrados, eles podem ficar lá e podem nem estar associados a nenhuma equipe, ou até a várias equipes, mas em algum momento eles fazem parte dessa equipe. Mas se eu destruir a equipe X, os atletas que eram associados a essa equipe X podem continuar existindo lá, não tem problema nenhum. Eles podem até ir para uma outra equipe ou podem ficar até sem nenhuma equipe, tá bom? Então a gente chama isso aqui de uma agregação. Então, se eu eliminar alguém aqui no todo, não implica que eu elimine alguém daqui. E um objeto que esteja na parte, né? Então, ou seja, aqui no nosso exemplo seria algum atleta, ele pode ser integrante de diversos objetos todo. Ou seja, então, um atleta que pode fazer parte de diversas equipes, né? Isso depende da análise que a gente estiver fazendo. Então, eu escrevi aqui embaixo, né? Um atleta faz parte de uma equipe, né? A ideia de agregação, quando a gente enxerga esse desenho. Eu digo também que um objeto equipe pode ser eliminado e não necessariamente os objetos atletas. E posso dizer também, pelo modelo de agregação, que um objeto atleta pode fazer parte de mais de um objeto equipe. Essa é a ideia minha de agregação. Logicamente, pode ser que neste negócio que eu estou analisando para esse sistema, eu diga que realmente um atleta é só de uma equipe, né? Não pode ter mais de uma, mas o que eu quero dizer é que este símbolo de agregação me permite isso. Então, são classes que são realmente separadas, né? Não implica que tenha que ter a outra, né? Mas com esse símbolo eu posso dizer que em determinado momento, né? Objetos daqui fazem parte do objeto daqui. Bom, essa é a ideia da agregação. E a gente tem um outro tipo, que a gente chama então de composição, que me dá uma descrição um pouquinho diferente. Na composição, eu também tenho a relação todo-parte, ou seja, eu vou ter objetos parte, né? Relacionados com um objeto todo. Só que aqui eu tenho a ideia do pertence, ele faz parte. Tá? Ele se compõe. Então, no caso da composição, é diferente da agregação. Se eu digo que isso aqui é uma composição, eu digo que se o objeto todo for eliminado, todos os objetos parte que estão relacionados a ele também têm que ser eliminados. Então, isso é uma diferença bem grande do agregação que a gente viu lá atrás. Nós vimos lá atrás que eu poderia eliminar uma equipe, mas não necessariamente eliminar os atletas que estavam associados a ela. Então, aquilo é uma agregação. Agora, quando eu digo que é uma composição, aí sim, né? Eu já estou dizendo claramente que se um objeto todo for eliminado, todos os objetos partes que estão relacionados a ele vão ter que ser eliminados também. Um objeto todo, então, tem que possuir operações, né? Quando eu estiver pegando esse objeto que foi considerado todo, né? Que eu colocar os seus atributos, suas operações, vão ter que existir operações lá que consigam manipular os objetos parte. Ou seja, lá dentro tem que ter operações para criar um objeto parte, para atualizar um objeto parte, para eliminar um objeto parte. Tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho uma classe chamada pedido, uma classe chamada item de pedido. O que seria uma classe pedido? É aquela onde algum cliente veio e resolveu comprar alguma coisa. Então, os atributos que eu poderia ter aqui seria a identificação, né, do ID desse cliente, que data que ele comprou, com o telefone dele, alguma coisa referente a ele, né? Mas e referente ao pedido. Agora, esse cliente, na hora que fez o pedido, ele pode estar comprando N itens, N produtos. Então, eu não posso colocar esses N produtos que ele quer comprar aqui, né? Não vou colocar os dados desse produto, a quantidade que comprou, o valor, tudo aqui dentro. O que eu faço? Eu crio uma classe à parte chamada item de pedido e relaciono, né, todos os produtos que esse pedido foi colocado. Então, se um determinado cliente aqui fez um pedido e comprou 3 produtos, vão existir aqui 3 itens relacionados àquele produto.
aquele pedido. Se foi um outro cliente que comprou 10 produtos, vão existir aqui 10 objetos relacionados àquele pedido. Se ele fez um único produto, vai existir apenas um único objeto relacionado àquele pedido. Então, existe a ideia do pertence. Aqueles pedidos, aqueles produtos que estão aqui, fazem parte apenas daquele pedido. Tá? Foi comprada aquela quantidade, ter aquele desconto e o que tiver relacionado com aquele item, mas naquele pedido. Então, pertence, é uma ideia de composição. Então, um pedido, que a gente está falando aqui, é composto por vários itens de pedido. Um objeto, item de pedido, pertence sempre a um único objeto pedido. Essa é a ideia da composição. E se um objeto pedido for eliminado, né, seus objetos, itens pedidos também serão. Ou seja, vamos supor que o cliente fez o pedido, mas por algum motivo ele teve que ser cancelado, ou seja, nada vai ser entregue, tudo aquilo que ele pediu lá, todos aqueles produtos não vão ser recebidos, né? Vai cancelado realmente o pedido. Então, todos os itens de pedido que estavam relacionados com aquele pedido também têm que ser eliminados. Eles não podem ficar lá parados, né? Porque eles fazem parte, eles compõem aquele pedido. Tudo bem? Então, num desenho, um diagrama de classes, para a gente entender o que é agregação, o que é composição, é esse losango que está aqui. Então, nós vimos que lá na agregação, esse losango, ele é vazio, né? Ele só tem o contorno, e aqui na composição ele é cheio, ele é composto, né? Todinho pintado. Então, pelo desenho, eu já sei que isso aqui é uma composição, e no outro seria uma agregação. Então, de acordo com as características da composição ou da agregação, eu já sei quais são as coisas que vão ocorrer lá dentro, tá? Em termos de eliminar um ou não, poder ou não poder eliminar. Num diagrama de classes também a gente pode colocar a associação ternária, foi algo que a gente viu também lá em bancos de dados, né? Ou na ternária, já estou dizendo que serão 3, né? Eu teria 3 classes distintas que vão poder estar associadas. Então, a gente teria esse losanguinho aqui no meio, né? Colocando a ideia de alguma coisa acontecendo. Aqui nós temos uma classe chamada projeto, uma projetista, né? Que são as pessoas que podem trabalhar em projetos, e aqui uma classe local, ou seja, locais, né, onde esses projetos são desenvolvidos. Então, eu posso dizer aqui que, pela multiplicidade que eu coloquei aqui, né, o 1 e o asterisco, um determinado projeto aqui, ele pode estar associado a vários projetistas, ou seja, várias pessoas podem trabalhar nesse projeto e está sendo feito em um único objeto local, tem um umzinho aqui, tá bom? Então, um determinado objeto que eu tiver aqui, eles têm que estar relacionado a um local onde ele está sendo feito e relacionado a vários projetistas que estão trabalhando nele. Então, este desenho aqui no meio me descreve a associação ternária, tá bom? Então, o fato de eu ter isso aqui no desenho também já me dá uma porção de informações, que é o que a gente descreveu aqui embaixo. Eu posso também ter o conceito de generalização. Isso aqui também é algo que a gente trabalhou lá em modelagem de bancos de dados, tá? A gente tinha a ideia da generalização e da especificação, tá? Então, eu posso dizer que uma classe genérica, ela pode ter informações comuns, ou seja, atributos comuns dela, e eu posso ter outras classes ligadas a ela, né, que tenham suas informações específicas para cada um. E pelo desenho do diagrama de classes, eu posso dizer que essas classes, né, específicas, elas vão herdar as informações da classe genérica. Então, nesse desenho aqui, eu teria uma classe chamada cliente, né? Uma cliente PF, uma cliente PJ. Por que eu separei? Porque a parte de clientes, pessoa física e clientes pessoa jurídica, elas têm características, né? Têm atributos diferenciados que não poderiam estar lá na cliente. Eu não posso criar uma classe cliente e colocar um atributo CPF e um atributo CNPJ. Fica muito estranho, né? Ou ele é uma coisa ou é outra. Então, vamos deixar aqui nessa classe os atributos comuns e vamos colocar aqui nessas classes os seus atributos
que são específicos dela. Por este desenho que a gente tem aqui, é um desenho da generalização, eu estou dizendo que essa é uma classe genérica, então essas classes aqui são específicas, elas são especializadas a partir dessa, ou seja, elas vão usar esses atributos e vão poder herdar tudo que tiver na classe de cima. Bom, então, isso aqui também vai ser muito importante depois na fase de projeto, né? Quando a gente estiver na fase de projeto, você já está pensando no banco de dados dele, como é que vai ficar. Então, por esse desenho aqui que a gente fez nesse diagrama de classes, eu já posso ter bastante informação a respeito. Então, eu coloquei aqui embaixo, né? As classes cliente PF e cliente PJ possuem os seus atributos próprios e também herdam os atributos da classe genérica cliente. Podemos ter também associações reflexivas, algo que a gente também viu em modelagem de banco de dados, tá bom? Então, é uma autoassociação, ou seja, eu tenho uma mesma classe que tem uma associação consigo mesma. Então, aqui eu poderia ter uma classe chamada funcionário, né? E tenho a ideia aqui, né, do meu negócio que eu analisei, a ideia da supervisão. Ou seja, eu tenho funcionários que supervisionam outros funcionários. Mas esse funcionário que supervisiona também é um funcionário, ou seja, ele é um objeto aqui de dentro. Mas de alguma maneira eu vou ter que relacioná-lo se ele é, naquele momento, um supervisor ou ele é um supervisionado. Bom? Então, aqui está a associação, o nome da associação, né? Supervisiona. Aqui está os papéis, ou seja, um funcionário em determinado momento pode ser um supervisor, se ele supervisionar vários funcionários, e um funcionário aqui ele pode ser supervisionado por apenas um funcionário, tá bom? Então, usamos as nomenclaturas aqui, né, direitinho, os papéis, colocamos as multiplicidades, o nome da associação, e por esse trechinho de desenho a gente já tem bastante informação. Então, na classe funcionário, há objetos que assumem o papel de supervisor e outros funcionários que assumem o papel de supervisionado, correto? E, ao mesmo tempo, também muitos funcionários supervisionam alguém e também são supervisionados por alguém que vem acima dele, tá? Então, você também pode ter essa mesma ideia que a gente teve aqui. E vamos ficando por aqui. Então, neste vídeo de hoje, a gente descreveu a ideia dos diagramas de classes, onde a gente pode relacionar através de desenhos, né, de classes e relacionamentos, visualizar como esses objetos naquele negócio vão interagir, como eles vão se relacionar uns com os outros. Tudo bem? Então, teremos atividades para fazer relacionadas a este assunto. E vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção.